Bom, pessoal, bem-vindos aqui à terceira aula do nosso curso, então, aqui de Metalurgia Física. E agora a gente vai falar de princípios de cristalografia e correlação com difração, tá? Eu acho que vocês já devem ter percebido, das duas aulas que a gente teve, como a gente está sempre tocando na questão estrutura do cristal, estrutura cristalina. A gente já falou em pelo menos duas ocasiões de simetria, né? A gente estava falando de mácula, de é um espelho, não é um espelho. A gente falou da projeção estereográfica, né? Toda a ideia da projeção estereográfica, a gente baseava muita coisa em símbolos que a gente não sabia direito o que era, em planos de espelhamento que a gente não sabia muito bem o que era. A gente viu nomenclaturas que a gente não sabia muito bem o que eram ainda, né? Então, uma área, uma sub-área aí que ela não é da metalurgia física, mas ela tem uma grande influência na metalurgia física e no entendimento de muita coisa que a gente vai ter, é a cristalografia, que é a gente entender o que são os cristais e como categorizar eles, né? Basicamente, o que a cristalografia faz é arrumar, né? Eu não sei quem aí gosta de arrumar, né? Deixar as coisas bem arrumadinhas e organizadinhas. É isso que a cristalografia é, nada mais, nada menos. Ela basicamente identifica todos os cristais bonitinho e deixa bem claro o que cada cristal é. E para isso ela usa simetria, tá? Ela classifica os cristais com base na simetria. E o legal disso tudo é que todas as informações e como você categoriza os cristais com base em simetria te dá um monte de informação sobre difração que você consegue aplicar de uma forma meio direta. Então, essa aula é uma aula só, a gente não vai conseguir, logicamente, ver toda a teoria disso, mas a ideia é que vocês terminem essa aula com uma boa ideia do que são as principais coisas dentro da cristalografia e que relação, correlação a gente tira com difração, para vocês aumentarem um pouquinho o conhecimento de vocês disso, tá? Então, eu começo essa aula com essa pergunta: quantos cristais existem? Né? Por que a gente tem que inventar esse negócio chamado cristalografia? Tá, essa base aqui, a ICSD, ela é a maior base de cristais inorgânicos que existe na literatura. Tá? E ela tem nada mais, nada menos que 210 mil estruturas cristalinas. Tá? Então, só isso, só 210 mil estruturas cristalinas diferentes. Tá? Isso aqui não são todas as que existem, né? Lógico, o número que existe deve ser muito maior que esse, 10, 20, 30 vezes maior que esse, ou mais, né? Não sabemos, né? Esses são os que a gente conhece até hoje, com o pouco experimento que a gente já fez em todo o campo composicional aí que dá para existir, tá? E se a gente agora estende essa ideia para estruturas gerais, também incluir agora cristais orgânicos, essa aqui é uma base importante de cristais orgânicos, que inclui proteínas, polímeros, etc., que tem aqui mais de 1 milhão de entradas também. Então, só aqui a gente já tem 1 milhão e 200 mil estruturas cristalinas diferentes. Então, tem cristal pra caramba nesse mundo aí, né? Ou fora desse mundo também, mas tem muitos cristais. Então, o que é a cristalografia? A cristalografia é o estudo de cristais, né, de estruturas cristalinas, categorizar o que é cada cristal. E a ideia toda da cristalografia é aquela, é colocar etiquetas nos diferentes cristais para ficar organizadinho, né? Então a gente tem esses mais de 1 milhão aí de cristais diferentes. E aí? E se você quiser falar de um específico, se você quiser passar para outra pessoa o que é aquele cristal. Vocês viram, por exemplo, em CM1, vocês ficaram tentando enxergar a posição dos átomos, né? Imagino desenhar a estrutura de um plano, fazer não sei o que lá. Isso aí rapidamente vira muito problemático, fica muito difícil você partir para um cristal complexo. Eu vou dar um exemplo aqui. Mas aquilo lá é interessante para alguns casos, mas na grande maioria dos casos, quando a gente estiver olhando e tratando de algum cristal novo, desconhecido, vocês não vão ficar abrindo a célula unitária e tentando olhar átomo por átomo do cristal. Vocês vão ter algumas poucas informações, já bastam para vocês terem um bom entendimento do que aquele cristal é. Tá? Quando alguém vem me falar de eu tenho um cristal aqui que pode ter formado no meu material, eu quero saber se formou, se não formou e que propriedade que ele vai ter, eu nem peço, não me mostra a célula unitária que eu quero ver a célula unitária. Não, a gente quer saber coisas como grupo espacial, parâmetro de rede, tá?
posições de Wyckoff em alguns casos. Só isso, essas informações, nem olhar para a célula unitária em si, só em alguns casos específicos. Tá? Então, a cristalografia é isso, é a gente dar nome aos bois, basicamente. Tá? E, para isso, então, a gente vai usar a ideia de que um cristal, né, assim, para a cristalografia, ele é infinito, sem defeitos, tá? Ele é perfeito, aí, um cristal perfeito, um cristal ideal. Tá? E um cristal perfeito, um cristal ideal, ele tem duas propriedades que são intrínsecas do cristal. E elas chamam simetria, tá? Vocês já viram essa palavra? É uma palavra nobre, né? A gente valoriza a simetria, é uma coisa que a gente geralmente acha bonito como ser humano, né? A existência de simetria nas coisas. E os cristais, eles têm não só um, mas dois tipos de simetria. Olha que lindos que eles são. Né? Eles têm dois tipos de simetria, a translacional e a rotacional. Tá? Vai ficar um pouco claro para vocês o que é cada uma delas. Tá? A translacional eu acho que vocês já conhecem, já ouviram falar, vocês sabem o que é basicamente o fato dele ter uma célula unitária que ela se repete em todas as direções do espaço. Então, você pegar aquela célula unitária e transladar ela em todas as direções do espaço, você tem o seu cristal. Então, a simetria translacional, vocês já sabem o que é, estão acostumados com ela. A rotacional, que eu acredito que não, que vocês nunca tenham ouvido falar, ou se ouviram falar, viram só o básico do que é essa simetria rotacional em cristais. Tá? Então, a gente vai usar esses dois tipos de simetria, principalmente a rotacional, para dividir e categorizar os cristais. Então, cristalografia é a ciência que categoriza e simplifica a representação dos cristais. Tá? E a difração está sempre junto com ela, porque a difração é o método experimental para a gente identificar um cristal. Então, difração e cristalografia são irmãos próximos, irmãos bem amigos aí um do outro. Beleza? Então, partindo dessa ideia, então a cristalografia vai vir não só categorizar, mas ela vem também para simplificar. Então, estou colocando bastante ênfase aqui. Ela simplifica a representação dos cristais. Então, tudo isso que você está aprendendo, que vocês vão aprender essa aula, você fala, nossa, mas isso aqui parece que está complicando. A ideia é que no final isso tudo vai simplificar a representação de um cristal. Então, de novo, mas por que? Eu já vi o CFC, ele é simples, eu entendo lá, é um átomo na face, tá tranquilo, tá tranquilo, não precisa disso aí não. Então, beleza. Então, vamos pegar um cristal, agora um outro que não é um cristal tão simples, um CFC. Então, tá aqui uma fase, né, que não é nem perto das mais complexas. Tem umas aí com mais de 500 átomos na célula unitária. Tá aí alumínio 4 manganês, uma composição simples, um material, dois elementos aí comuns, alumínio manganês, tá aí a célula unitária. Então, eu peço que alguém me explique bem assim essa estrutura, tentando desenhar um CFC dentro do outro, não é assim que vocês fazem com NaCl, desenham um CFC dentro do outro. Explica para mim essa célula unitária aí em palavras. Vocês vão ficar meio malucos, tá bom? É uma célula complexa, né? Não, que não falei, não é a mais complexa, mas é completamente impossível ou extremamente difícil de você descrever isso aí em palavras, né? Você explicar para outra pessoa para conseguir reproduzir essa célula unitária só com palavras. Então, a cristalografia ela vem no sentido de simplificar a representação dessa fase e ela virar uma coisa simples de uma pessoa falar para outra em poucas palavras e a outra pessoa entende a estrutura geral dessa fase. Parece loucura? Parece, mas por quê? Porque você vai resumir nessas poucas palavras a informação importante dessa estrutura que a outra pessoa muito provavelmente vai precisar para identificar por difração, ou seja lá o que essa pessoa for fazer. Tá? Então a cristalografia vem para isso. Então a primeira coisa que a gente vai ver são as operações de simetria, que vocês, eu acredito que não vai ser nada de outro mundo, mas não sei se vocês já ouviram falar disso para cristais. Então a gente vai ver dois tipos de elementos de simetria. As que são os eixos, as operações de simetria pontuais, que é as que a gente vai ver agora, e as espaciais, que a gente vai ver mais no fim da aula. Tá? As operações de simetria pontuais é alguma coisa que a gente vai fazer com algum objeto, que pelo menos um ponto daquele objeto a gente não vai mexer. Então, o pontual vem disso, um ponto a gente não vai mexer, mas depois da gente fazer essa operação de simetria, que eu já explico o que vai ser a operação, esse objeto, a gente vai mexer com esse objeto, mas esse objeto vai aparecer
exatamente igual ao que ele era, tá? Então, vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Se a gente pegar esse bumerangue aqui e a gente fizer uma operação de simetria, que no caso é pegar ele e girar segurando o ponto, então tá aqui a operação de ponto, eu vou pôr meu dedo bem no meio do bumerangue, então aquele ponto não vai mexer, e eu giro ele 120 graus, eu girei, o objeto mudou, mas se a gente olhar aparentemente, ele está exatamente igual ao que ele estava, então ele ficou inalterado, entendeu? Então é isso que eu fazendo na prática, isso que eu escrevi aqui. Operação matemática, o operador pode ser aplicado em um objeto e o deixa inalterado. Então é isso, pegamos, giramos o bumerangue 120 graus, ele foi rotacionado, mas ele aparenta estar exatamente igual ao que ele estava antes. Tá? Isso é muito comum na natureza. A gente pega essa flor aqui, faz a mesma coisa, esse eixo, a gente faz essa inversão, essa rotação aqui em 120 graus, fica inalterado. Essa roda aqui faz uma rotação aqui em 72 graus, ela vai ficar inalterada. E esse copo de vinho aqui, ele vai ter, a gente vai poder girar ele nesse eixo aí, né? E qualquer quantidade de graus que ele vai sempre parecer inalterado, tá? O jeito, então, que a gente vai usar para chamar essas coisas é eixos de rotação. E a ideia é que um eixo de rotação de ordem 3, ele basicamente vai permitir a gente fazer 3 vezes essa operação até que o objeto volte na posição inicial, né? Então a gente define como o eixo de rotação sempre por um número, que a rotação que deixa ele inalterado é 360 dividido por aquele número, né? Então outro jeito de pensar é que essa rotação aqui vai estar pegando esse terço do objeto e jogando para lá, né? O 72 é 360 dividido por 5, por isso que é uma rotação de ordem 5. Então seria como se esse objeto aqui tivesse 5 unidades aqui que eu posso pegar e girar e ele repetir. Esse aqui é de ordem infinita, porque essa rotação pode ser tão pequena quanto eu quiser, certo? Então todos os objetos têm pelo menos um tipo de eixo de rotação. Até esse objeto aqui, que é bem esquisito, mas ele tem um eixo de rotação sim, é o de ordem 1, que é o chamado identidade. Se a gente rotacionar ele 360 graus, né, 360 dividido por 1, ele volta a ser o que era, né? É meio redundante, mas é o equivalente a falar que todo objeto tem pelo menos a simetria dela mesma, simetria e identidade, né? Então, tá aí o que são eixos de rotação simples. Então, vocês conseguem ver em vários objetos, vários eixos de rotação aí. Acontece que para cristais, por mais que para coisas na vida real a gente possa ter um eixo infinito, por exemplo, um eixo de ordem 10, um eixo de ordem 20, para cristais, não. Eu não vou mostrar aqui, mas matematicamente não é muito difícil de se mostrar que a gente só pode ter alguns tipos de eixo de rotação. Por quê? Porque ele tem que ter sempre a simetria translacional, que a gente falou, né? O cristal, por definição, tem simetria rotacional. Então, se a gente fixa essa condição, o cristal tem que ter simetria translacional, eu restringo os eixos rotacionais, a simetria rotacional, em só esses 4 tipos, né? 5 considerando a identidade. Então, eu posso ter de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 e de ordem 6. Não posso ter de ordem 5, não posso ter de ordem 7, não posso ter de ordem 10. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar, não sei se ouviram ou não ouviram, mas há uns 10 anos atrás, mais ou menos, um pesquisador de Israel ganhou um prêmio Nobel porque ele descobriu um cristal com um eixo de rotação 5, tá? Na verdade, aquilo não era um cristal, era um quasi-cristal. Não sei se vocês já ouviram falar, se não, abre outra aba aí, googla rapidinho, quasi-cristal, com I, quasi-cristal. Não é um cristal, porque ele tem essa simetria rotacional, mas ele não tem a simetria translacional. É fisicamente impossível você ter algum eixo que não seja um desses 4 aí e simetria translacional, tá? É matemática, não discutam comigo, discutam com o mundo, beleza? Então é isso, a gente só tem esses 4 eixos possíveis de simetria rotacional. 2, 3, 4 e 6 em cristais. E além disso, só esse tipo de operação de ponto que existe? Não, a gente tem também os planos de espelhamento, que a gente já falou deles no passado. O que são esses planos de espelhamento? É basicamente algum plano
que eu passo pelo meu objeto, que tudo que eu tenho de um lado eu tenho espelhado do outro lado, né? Então, por exemplo, nessa borboleta, se eu passar aqui um plano bem no meio dela, eu vou matar a borboleta, mas a gente só imaginar que está passando um plano, metade da borboleta vai estar espelhada na outra metade da borboleta, certo? Então ela, a gente pode dizer que ela tem como se fosse um plano de espelhamento passando pelo meio. A gente também é a mesma coisa, né? Tem gente que tem uma metade um pouco diferente da outra, mas no geral, assim, a gente é simétrico aí. A gente tem um eixo de espelho passando no meio aqui da gente, né? Pelo menos do lado de fora, né? Não do lado de dentro, mas do lado de fora tem. Essa tesoura, ou esse violão, não sei se é um violoncelo, essa letra Y, esse B. Esse H, percebe que ele tem dois planos de espelho, ele tem um vertical e outro horizontal. A gente chama aqui, que fala assim, ó, esse aqui tem uma simetria MM, uma M numa direção, M na outra direção, tá? Isso aqui já é entrando um pouquinho no conceito do próximo vídeo, beleza? Só isso, então, plano de espelhamento tranquilo de entender, né? Então, temos plano de espelhamento, temos eixos de rotação, tudo isso é operação de simetria de ponto, tá? O ponto aqui são todos os pontos que estão no espelho, né? São pontos que a gente não está alterando, né? Mas a gente tem também um outro que é também não muito difícil de entender, que é o centro de inversão. O que é o centro de inversão? É a gente pegar um ponto agora e qualquer parte que se a gente pensar qualquer ponto do nosso objeto, ele sempre vai ter um outro ponto na exata mesma distância, mas direção inversa daquele ponto que eu escolhi como o ponto de inversão. Então, nesse caso, vamos pegar essa letra S, a gente pega um ponto bem aqui no meio. Se eu pegar qualquer ponto aqui e colocar o vetor dele até esse ponto, se eu fizer menos esse vetor, eu vou ter outro ponto lá, tá? Essa carta aqui, qualquer carta de baralho aí, ela sempre tem um centro de inversão bem no meio dela, né? Qualquer coisa que eu pego lá, está invertida do outro lado. Qualquer coisa que eu pego aqui, está invertida do outro lado, tá? Então, esse centro de inversão aí é uma propriedade aí de simetria também, né? Aqui é a mesma coisa, se eu pego qualquer coisa vai estar do outro lado, qualquer coisa vai estar do outro lado, qualquer coisa vai estar do outro lado, e assim por diante, certo? Então, vimos 3 operações de simetria: rotação, plano de espelho, centro de inversão, e tem uma última. Essa é a menos intuitiva de todas, mas ela é tão importante quanto as outras e está presente em vários cristais, como CFC, CCC, tá? CFC, CCC tem esse tipo de operação de simetria, que é um eixo de rotoinversão. O que é isso? Bom, se a gente pegar essa molécula aqui, que é meio tetraédrica aí, né? Pensa um metano aí, por exemplo, ela não tem um eixo de rotação quaternário, né? Ela tem os 4 átomos aqui, mas ela não tem um eixo de rotação quaternário. Por quê? Vamos imaginar que a gente pega essa molécula aqui e gira ela 90 graus. Se a gente girar ela 90 graus, só girar ela 90 graus, a gente vai cair nesse caso aqui. Percebe que a gente fez essa operação de simetria e o objeto está diferente do que ele era, certo? Está diferente. Se ele está diferente, isso aqui não é uma operação de simetria dele, ele tem que estar inalterado. Se eu pegar e inverter ele 180 graus, eu vou pegar isso aqui e jogar aqui para baixo, esse que está daquele lado jogar para cá, beleza, ele tem essa operação de simetria, né, um eixo de rotação 2. Mas ele não tem essa operação de simetria, que é um eixo de rotação 4. Mas ele tem uma outra que é muito parecida com a rotação de ordem 4. Então ele não tem um eixo de rotação próprio de ordem 4, que é esse que a gente está falando. Ele tem um impróprio, que é o quê? A gente não apenas faz a rotação em 90 graus. A gente faz a rotação em 90 graus e imediatamente depois a gente aplica a inversão, que é esse aqui que a gente acabou de ver. Né? Então se a gente fizer os dois, então a operação de simetria não é esse e depois esse. Não é esse e esse, desculpa, não é esse e esse, tá? É os dois juntos. A operação de simetria é os dois juntos, tá? Então, isso aqui não é um eixo de rotação 4, é um eixo de rotação menos 4, que é como se essa operação de inversão fosse menos 1, né? Inverter menos 1, e então a gente está combinando a rotação 4 com
a inversão, que é menos 1. Então, ele é um eixo menos 4. Então, qualquer eixo de rotação que vocês ouvirem negativo é um eixo de rotoinversão ou rotação imprópria. Tá? Então, percebe que se eu fizer isso, girar 90 graus e depois inverter, aí sim, ó, o meu objeto está inalterado. Agora, se eu só fizer a rotação de 90 graus, ou vocês podem pensar aqui, se eu só inverter, isso não é uma operação de simetria dessa molécula aqui, tá? É essa combinação dos dois. Então, é uma rotoinversão, aí sim é uma operação de simetria, beleza? E então, vamos relacionar isso com o que a gente viu na aula passada, tá? Eu vou tentar no fim aqui de cada vídeo fazer uma correlaçãozinha com alguma coisa que vocês já viram, ou pelo menos alguma coisa mais palpável. Lembra quando a gente fez as projeções estereográficas e a gente viu que, por exemplo, em alguns lugares a gente ia colocar essas elipses, em alguns lugares a gente ia colocar quadradinhos, em alguns lugares a gente ia colocar triangulinhos, e no hexagonal, para essa região aqui, a gente coloca um hexágono, tá? Então, o que é isso? A díade, que é essa elipse, é um eixo de rotação de ordem 2, tá? Ele pode... basicamente, toda díade é um eixo de rotação de ordem 2, tá? Todo o triângulo é um eixo de rotação de ordem 3 ou uma rotoinversão de ordem 3, tá? O quadradinho, ele é um eixo de rotação de ordem 4 ou uma rotoinversão de ordem 4. E o hexágono, mesma coisa. É um desses dois, certo? Eu acho que, na verdade, esse aqui não é possível. Eu acho que é só esse aqui. Então, é só... o hexágono é um eixo de rotação de ordem 6, a díade é um eixo de rotação de ordem 2, o triângulo de ordem 3 e o quadrado de ordem 4. Então, percebe que a gente já estava usando esses eixos de simetria na nossa representação gráfica, mas não estava claro para vocês, tá? Então, isso significa que essa direção aqui, a direção 100 no cúbico, ela tem essa simetria de rotação de ordem 4. Essa direção no cúbico, a 110, ela tem essa simetria de rotação de 180 graus. E a 11 tem essa daqui, ela é uma rotoinversão de ordem 3, tá? Então, a gente podia até pegar o cristal e tentar enxergar isso. Então, vamos pegar aqui o CFC, né? Esse exemplo aqui. E a gente pode tentar enxergar isso aqui de uma forma bem simples e direta. Então, tá aqui, eu coloquei esse cristal, não é CFC, né? Mas esse cristal, que ele também vai ter essa projeção estereográfica, né? Esse, no caso, é cúbico simples, mas isso não é o caso aqui agora. E percebe, a gente está olhando aqui na direção dele, 001. Então, isso significa, pelo que isso aqui está falando para a gente, que essa direção tem que ter uma simetria de ordem 4. Então, vamos ver se é verdade. Então, se a gente pegar esse cristal aqui e rotacionar ele 90 graus, ele está inalterado. Se a gente rotacionar ele 90 graus, ele está inalterado, né? 90 graus inalterado, 90 graus inalterado. Perfeito, né? Então, o que isso significa das outras direções também? Então, por exemplo, essa direção aqui também tem essa simetria de ordem 4. Então, eu vou girar agora nessa direção. Não sei se vocês conseguem acompanhar o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou girando o cristal naquela direção, inalterado. Girando mais uma vez, inalterado. E por aí vai. E essa direção 10, a direção 10, ele está falando que ela é uma de ordem 2. Né? Essa aqui é a direção 10. Então percebe que agora, se eu girar ela 90 graus, tá diferente. Estava de um jeito, tá diferente, certo? Então essa direção tem só a de 180 graus, que é essa aqui. Então tá inalterado. Voltou, 180 graus, tá inalterado. Perfeito? Né? E a direção 1, tá aqui a direção 1, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui agora, mas ela é uma rotação em 100 de ordem 3. Eu nem lembro onde eu comecei, deixa eu começar de novo. Então tá aqui, uma rotação de 120 graus, né? Tá aqui. Se vocês verem, a gente continua inalterado, né? 120 graus, continua inalterado. Só que, lembra, ela não é uma de ordem 3 normal, é uma rotoinversão. Então percebe que, além disso, ela tem também, nesse caso,
um centro de inversão. Eu posso discutir mais com vocês, mas para esse caso específico, ela tem o 3, né, a ordem ternária, mais o centro de inversão. Então, esse átomo aqui e esse átomo aqui estão relacionados por essa rotoinversão. Tá um pouquinho mais difícil de ver, eu vou continuar um pouco mais, depois eu vou mostrar umas projeções para vocês que ajudam a entender esse eixo aqui na direção 1 dos cúbicos. Mas o ponto todo principal dessa parte é que vocês conseguem ver que essa representação aqui da projeção estereográfica está me dando a simetria das diferentes direções do cristal. E a simetria de um cristal cúbico, ela é intrinsecamente diferente da de um cristal hexagonal. Por isso que a gente, né, tinha as projeções diferentes e representações diferentes para cada uma delas. Beleza? Obrigado, pessoal.